Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Mais uma vez nós estamos aqui diante de mais uma das impressionantes e significativas autodeclarações do grande Eu Sou, do Messias, do Cristo, daquele que é, que era e que há de vir, o Criador de todas as coisas, Jesus de Nazaré, as quais o evangelista João registrou no seu evangelho. Essa é a terceira das 7 declarações. Nós estamos falando da declaração Eu sou a porta, que aparece 2 vezes no capítulo 10 do Evangelho de João. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. João 10, 7. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. João 10, 9. A figura da porta, ela carrega em si um significado cujo entendimento ele é bem direto, ele é bem simples. Ela nos fala de algo que nos dá um acesso, né? Acesso é uma passagem. Ele é um meio pelo qual nós temos acesso a uma nova esfera de realidade, a um novo ambiente. E nós lemos aqui agora, no versículo 7, que Jesus dizendo que ele é a porta das ovelhas. E ovelhas aqui representam todos aqueles que, por meio do dom da fé, que é dom de Deus, receberam a Cristo como o Senhor e Salvador da vida deles, como o bom pastor da vida deles. Já no versículo 9, Jesus então vai entrar dizendo das implicações para essas ovelhas que passaram por essa porta. E ele começa usando essa poderosa expressão, será salvo. Agora, antes de nós começarmos a falar algo sobre essa salvação, do que seja essa salvação, é importante deixar bem claro que Jesus não está aqui se apresentando como mais uma alternativa que o homem tem de alcançar a salvação. Não. Ele está dizendo que ele é a única porta, o único meio pelo qual o homem pode ser salvo. Pedro, cheio do Espírito Santo, dias depois ali daquele grande evento do Pentecostes, quando estava sendo inquirido, pressionado, severamente advertido por aqueles membros do Sinédrio, ele disse algo muito importante que diz respeito a isso que eu acabei de dizer. Está lá em Atos capítulo 4, versículo 12. Vamos ler. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta, dirigida ao jovem Timóteo, também disse o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. 1 Timóteo 5, 6. Essa é, sem dúvida, uma das maiores verdades do Evangelho de Cristo. De que Ele é a única porta, é o único meio de acesso, pelo qual o homem encontra a salvação. Só que nós sabemos que muitas pessoas não acreditam nisso. Alguns porque não acreditam nem mesmo em Deus. Eles acham que a vida é um produto do acaso. E de que quando nós morremos, tudo isso acaba. Para outros, eles acreditam em Deus, têm uma crença que há um Deus, mas não conseguem compreender ou aceitar de que um dia todos deverão prestar contas diante desse Deus, de todas as obras que realizaram durante a sua vida aqui nessa terra. Para essas pessoas, o homem é apenas um ser em evolução e Jesus Cristo não é o Filho de Deus. Jesus é apenas um dos espíritos mais evoluídos que já passou por essa terra. Um espírito ascensionado, cuja missão era mostrar para a humanidade o caminho dessa evolução. Mas há também um outro grupo de pessoas,
que creem em Deus e que de certa forma também acreditam que haverá algo como um juízo final. Mas essas pessoas acreditam, creem piamente, de que para que elas possam ser aprovadas diante desse Deus, elas apenas precisam ser pessoas boas. Não fazer mal a ninguém, ser um bom cônjuge, um bom pai ou uma boa mãe, um bom cidadão, cumprir com suas obrigações civis, né? Então, tudo será resolvido naquele grande dia. Observem que há algo em comum entre esses três tipos de pessoas. E esse algo em comum é: elas não acreditam que precisam de um Salvador. Elas não conseguem ver a necessidade de se passar por essa porta, que é Jesus. Isso porque, como nós já vimos falando nos vídeos anteriores, todo homem que ainda não foi iluminado pela luz do mundo, que é Cristo por meio do seu Evangelho, ele ainda continua cego em relação à realidade do estrago que o pecado causou na raça humana. Ele não consegue ver quem ele realmente é, a sua condição espiritual. Olha só o que Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4. O Deus desta era, ou o Deus, o príncipe desse século, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esse Evangelho que nos fala que o homem foi criado para a glória de Deus. Quando Deus criou o homem, Ele o fez de uma forma tão especial, diferente de todas as outras criaturas, pois Ele o criou à sua imagem e semelhança. E a explicação disso é que o homem foi criado para conter a vida de Deus, para participar dessa vida zoe, dessa vida incriada, dessa vida que é eterna. O homem foi criado para ter comunhão com Deus. E assim, por meio desse andar junto de Deus, ele pudesse então sujeitar a terra, dominar sobre todas as criaturas, ou seja, ser o agente de expressão da glória e do governo de Deus em toda a criação. Nós podemos ver isso na própria criação do primeiro homem, Adão, que já nos revela ali os embriões desse propósito de Deus quanto à criação do homem. Todavia, esse homem falhou em confiar na palavra de Deus. Ele falhou em depender da vida de Deus, que era totalmente suficiente para ele. Ele optou então por seguir por um caminho de independência de Deus, que é representado pelaquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Um caminho que o levou à morte. Em Romanos 5,12, o apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Logo, por causa daquele terrível ato de desobediência, o pecado adentrou o ser do homem e corrompeu a sua natureza, corrompeu os seus valores e fez desse homem um ser centrado em si mesmo e não mais voltado para a glória do seu Criador. Aquilo que Deus havia avisado ao homem, caso ele desobedecesse, aconteceu. As garras da morte cravaram-se no seu ser, primeiramente atingindo o seu espírito, amortecendo as suas faculdades, consequentemente também na sua própria alma. É representado pela mente, vontade e emoções, que passaram então a sofrer com a influência de duas forças poderosas, que é o princípio do pecado que passou a habitar nos nossos membros, no membro do nosso corpo, mas também o império das trevas, onde este mundo que conhecemos está imerso. E por fim, o nosso próprio corpo físico também passou a sofrer com o poder da morte pelo pecado, tornando-se um corpo fraco, um corpo suscetível a doenças, um corpo que se desgasta até a sua total falência.
Então percebo que o aspecto mais importante para entender-se a morte é que ela representa a separação entre o homem e Deus. A morte gerou uma alienação desse homem para com seu Criador. Destituiu ele dessa glória. Fez com que o homem mais não tivesse acesso a esse Deus. A morte nos leva a trevas, a escuridão, porque representa a falta de visão de quem Deus é, do conhecimento da sua beleza, da sua santidade, do seu amor. E não há nada pior para o homem do que isso, tendo em vista que a essência da sua criação é a própria vida de Deus. Tendo em vista o propósito para o qual ele foi criado, que é para glorificar a Deus. Em Romanos 3:23, Paulo, afirmando algo sobre todos os filhos de Adão, disse o seguinte: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, estão destituídos, estão alienados, estão separados desta glória, dessa presença gloriosa do Deus Todo-Poderoso. Mas graças a Deus que o apóstolo Paulo não para nesse versículo. Ele prossegue dizendo o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 24 a 26. Deus sendo soberano, Deus sendo todo-poderoso, justo e santo, ele poderia muito bem simplesmente ter desistido do homem e aniquilado a raça humana. Mas nós sabemos que não foi isso que ele fez. Não foi isso que ele resolveu fazer. Mesmo diante de tanta rebelião, Deus amou esse homem de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, não seja condenado eternamente, mas tenha a vida eterna. Ele entregou o seu único Filho, aquele que não conheceu o pecado, para o fazer pecado por nós, para que nele nós fomos feitos justiça de Deus. Portanto, amados, não há nada mais importante, não há nada mais urgente para todo homem do que passar por essa porta que é Cristo. Essa porta que nos leva a uma condição de justos diante de Deus, sermos justificados gratuitamente. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão os justos. Gente, que coisa linda. Porque essa porta foi Deus que proveu para o homem, para que todo aquele que passa por ela possa desfrutar de uma justiça que ele não poderia produzir para si mesmo. Tudo de forma gratuita, porque foi Deus que proveu. Sim, essa é a porta por meio do qual o nosso espírito é regenerado. Essa é a porta por meio do qual nós somos reconciliados com o Pai e ganhamos um novo coração, uma nova disposição de amá-lo, de querer viver para Ele, de querer agradá-lo, de querer seguir nos seus caminhos, porque os seus caminhos são caminhos de plenitude de vida. Essa é a porta que nos leva para a salvação. Agora, tudo isso que nós falamos de uma maneira tão breve, tão resumida sobre essa tão grande salvação, está intimamente relacionado com aquilo que o Senhor Jesus continua dizendo sobre ele ser a porta. Ele fala assim: entrarão e sairão e encontrarão pastagens. E pastagens aqui representa tudo aquilo que as ovelhas precisam, que elas desejam. A pastagem nos fala de um lugar, de uma condição, de uma realidade de satisfação, de paz, de alegria.
que o mundo não pode dar. E aqui nós nos deparamos com dois princípios espirituais importantíssimos, que todo cristão precisa compreender e aplicar na sua vida. E esses princípios são, primeiro, que a redenção em Cristo visou levar o homem para o descanso. Toda obra de redenção tem como finalidade levar o homem para o descanso. E o segundo princípio é: o segredo do descanso está na comunhão com esse Deus, está em andar com Ele, está em andar no Espírito, ser guiado por Ele, desfrutar da sua presença, uma vida de união com esse Deus. Esse é um assunto para o nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima vez. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like e também se inscrever no nosso canal. Assim você estará nos ajudando a divulgar essa mensagem que tem como único intuito de proclamar o Evangelho